Olá, sejam muito bem-vindos a Management, Desenvolvimento e Psicologia. Mais uma vez estou aqui com vocês, trazendo uma convidada muito especial. Lembrando que deixem o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, para estarmos assim propagando muito desenvolvimento e muita psicologia. Então, nossa convidada de hoje é a Thaís Carneiro Costa. Ela é psicóloga clínica com uma trajetória diversificada, marcada por um profundo comprometimento com a pesquisa, a prática clínica e a educação. Atualmente é doutoranda e mestre em psicologia clínica e cultura pela Universidade de Brasília, a UNB. Tem sido uma força ativa na Associação de Terapia Familiar de Goiás, desde 2013, onde atuou como membro do Conselho Fiscal de 2016 a 2018. Ela também é uma orientadora do Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt Terapia de Goiânia, contribuindo para a formação de novos profissionais com ênfase em práticas éticas e científicas na abordagem gestáltica. Participa regularmente de grupos de estudo, é palestrante em temas como relacionamentos, família, clínica de Gestalt terapia e prevenção e pós-prevenção do suicídio. Possui experiência significativa como perita do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, demonstrando sua competência em avaliação psicológica em contextos organizacionais e judiciais. Então, Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje e eu peço que você, por favor, se apresente aí para todos os nossos ouvintes. Olá, pessoal. E aí, como é que tá por aí? Espero sinceramente que muito bem. Muito obrigada, Rafael, pela apresentação. Ficou faltando só um pontozinho, é que somos amigos desde 2011, quando nos conhecemos na graduação da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Mas estou aqui à disposição de vocês e é uma honra imensa a gente poder conversar sobre psicologia, desenvolvimento humano, afetos. É verdade, Thaís. Thaís é uma amiga aí, né, de longa data. Formamos juntos, né, estudamos aí a psicologia, né, como formação. E eu me sinto muito feliz de te trazer aqui para compartilhar conhecimento. Então, Thaís, eu gostaria de começar perguntando para você o que as pessoas gostam de elogiar em você? O que as pessoas gostam de elogiar em mim? Normalmente o meu jeito de ser, a facilidade de empatia, de perceber o que as pessoas estão fazendo ou sentindo, e mediações também. Que legal. E fala para nós, Thaís, o que você gostaria de tentar, né? Que a gente viu aqui que você já é bem participativa em várias áreas, né? Com essa ênfase na psicologia. Mas o que você gostaria de tentar ou de realizar que você ainda não teve a chance? Olha, Rafa, respondendo um pouquinho da pergunta anterior, assim, eu acho curioso quando as pessoas elas elogiam a minha escuta clínica, minha escuta da psicologia. Porque um dos meus tímpanos eu perfurei quando era pequena. Então, a minha audição, ela não é 100%, embora a minha escuta seja realmente ampla nesse sentido, né? E a realização que eu ainda não tenho, nem participa da parte profissional, mas muito mais da parte pessoal. O ano passado eu engravidei e perdi Luísa Helena, né? As pessoas que me acompanham vêm lá. E acho que essa ainda é a minha maior, é o que eu quero alcançar. Até lá, meus aluninhos todos são os meus filhos, eles que me aguentem, né? Mas essa é a minha realização que ainda está por vir. Com certeza. Então, eu posso colocar que uma das suas realizações que você quer ter é ser mãe. Isso. Certo. E você busca ser mãe num propósito familiar, de eu preciso ter uma pessoa do meu lado, ou a sua vontade de ser mãe, ela supera até essa expectativa? Eu seria mãe independente da situação.
Foi independente da situação, né? Eu acho que a maternidade ela precisa ser uma escolha e ela é muito pessoal. Não há uma necessidade natural de que uma mulher seja mãe ou não, mas é uma perspectiva que vem a partir da vivência dela. E acho que tem muito de si que fica imbuído aí, né? Numa escolha que pode ser com parceiro, vários parceiros, ou pode ser solitária também. Mãe solo. É verdade, com certeza. E Thaís, compartilha com a gente qual o seu filme ou o seu livro favorito e me fala o que ele remete a você ou a sua vida. Fugiram todos só porque você perguntou, né? Deixa eu ver o mais recente. O mais recente que eu li, talvez não seja assim o favorito ainda, mas Tudo é Rio, da Carla Madeira. É um livro que eu tenho gostado muito, por uma perspectiva de fluidez e de muita liquidez das relações, da vivência, de como essa autora descreve o mundo. Assim, eu tenho gostado disso. E o que ele traz assim, remete em você como pessoa? Justo, né, psicólogo? Em mim como pessoa, é essa importância, eu acho que inclusive atual, de me perceber a água que flui, independente do que se encontra pelo caminho, independente dos obstáculos, ainda conseguir achar jeito, ainda conseguir achar caminho. Isso diz muito de mim de uma forma geral, na verdade, né? É só agora. Entendi. E Thaís, se você pudesse assim, até com toda a experiência que você já teve, né, o conhecimento que você já adquiriu, se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, o que seria? E por quê? Tem que ser só um, assim, só para saber, ou pode ser Não, mais um pode montão? escolhe, escolhe assim a top mais e compartilha com a gente. Não, eu tenho muitas gafes de vida, assim, essas eu não escondo, não. Mas eu acho que para mudar alguma coisa, mudaria muito de mim. E aí eu gosto muito da perspectiva da Clarice Lispector de imaginar que quando a gente some com os nossos demônios, a gente também leva embora os nossos anjos, né? As minhas escolhas, as minhas vivências, elas contemplaram muito do que eu sou hoje, assim. Mesmo as gafes, mesmo, né? Quer compartilhar alguma delas? Pode contar. Nossa, mas é difícil, é público. Mas também já se sabe lá fora. Eu acho que a escolha do meu companheiro, assim, foi uma escolha que eu acredito que eu fiz errado a escolha, embora eu tenha encontrado no casamento uma instituição que me agradou muito. Então eu sinto muita falta de ser casada, mas não muita falta, ou quase nada, né, do companheiro. Entendi. Mas isso assim, eu nem coloco como uma gafe. Às vezes a gente vai por uma visão até ilusória, né? Por um sentimento que às vezes é passageiro, né? Por uma paixão momentânea, ou pelo que nós psicólogos mais experienciamos aí em nós mesmos e nas outras pessoas. O que a gente coloca no outro, né? Para nos completarmos, né? O que a gente visualiza ou projeta na outra pessoa, né? Que vai ali nos beneficiar. Então isso às vezes nos causa assim essas escolhas às vezes ilusórias, vamos colocar assim. E na terapia de casal, Rafa, a gente vê muito isso, assim. Existe a necessidade, na verdade, dessa complementariedade na projeção, né? Na psicanálise, a gente ia dizer de uma colusão, que é o encontro dos inconscientes, né? Mas ele é necessário porque ele vai dar liga, ele vai dar combustível para essa relação fluir, para ela acontecer. E o mais importante, eu acho que dessa questão que você coloca é que a gente tentou e a gente quis fazer dar certo, né? E isso já é fazer dar certo uma relação. O caminho que ela toma, quando ela acaba ou não, são outras deliberações, que não conclui-se por isso. Com certeza. E Thaís, já que nós estamos falando de pessoas, né, de relacionamento, qual a pessoa que mais te influenciou ou que ainda te influencia na sua vida? Né? Como ela te impacta? Qual a importância dela?
Ô, Rafa, eu tenho dificuldade para escolher isso, porque eu sou muito influenciada por pessoas, assim, muito. Eu me deixo muito aberta a cada encontro para poder entender o que melhor pode vir a partir dessa troca. Mas pessoas assim que me influenciaram, influenciam talvez em nível até de inspiração, sabe? A minha mãe é uma figura que me importou muito, né? Que me inspirou bastante. Mas se eu fosse colocar todo mundo assim em elenco, né? Viria até os meus sobrinhos. Eles são ótimos assim e para mim me servem muito de inspiração e motivação também. Certo? É, é, a inspiração realmente é um fator que nos move, né? Que nos faz movimentar, faz até transformar, né? Em prol, né? Do que nos inspira, de pessoas, de realizações, de propósito. E Thaís, você consegue tirar de todas essas influências o melhor conselho que você já recebeu na sua vida? Eu acho que o melhor conselho que eu já recebi na minha vida foi do meu avô Iron, que já partiu. Ele era assim uma referência de figura paterna para mim. Em algum momento eu sempre via nele muita força. Em algum momento, em uma dificuldade minha, ele disse assim: agora você vai ver a sua força, né? Então, quando eu passo por momentos de muita dificuldade, eu me lembro dele dizer: calma, você vai ver agora a sua força para superar isso. Excelente conselho. Com certeza, a nossa força íntima, né, ela é maior até do que a gente imagina. Ainda mais se ela for inspirada, né? Se ela for ali induzida a um propósito maior que o nosso, né? Maior ali que as dificuldades. Aham. E visualizando isso, né, das dificuldades, do que nós temos que enfrentar no dia a dia, o que é o seu maior temor, o seu maior medo? Compartilhe aqui com a gente. Eu acho que o meu maior temor é muito parecido com o de quase todas as pessoas, que é da perda, né? O medo é sempre o medo da perda. E aí ele vai variando em cada objeto, em cada situação. Mas, Rafa, voltando 2 passinhos, eu me lembrei de uma citação de um teórico nosso, que é o Martin Buber, que ele fala que nós humanos, nós não somos diferentes dos outros animais por sermos racionais, mas por sermos relacionais. E aí ele distingue duas relações, eu, tu e eu isso, né? Mas uma das comprovações que ele diz é, por exemplo, a gente não vai encontrar na praia hoje 2 caranguejinhos fazendo um podcast lá, mas você vai encontrar 2 seres humanos aqui sentados fazendo um podcast, porque a troca que vai existir exatamente nesse encontro transforma as duas pessoas e emana a partir também do encontro para outras, reverbera, né? Então, esse podcast ele seria exatamente esse ponto de encontro e de transformação nossa e transformação de quem nos assiste. É, com certeza. Thaís, agora que a gente conhece um pouquinho de você, né? E coisas que até eu, pelo tempo que eu passei com você, não sabia, porque o legal é isso, é Aham. conhecer mais um do outro, né? Eu te pergunto, Thaís, qual foi o pior trabalho que você já teve? O pior trabalho, Rafa, eu acho que eu até comentei esse com você, na verdade. Foi um trabalho que me deixou muito sanduichada entre demandas, assim. Eu fiquei 2 anos, enquanto eu estava na graduação, em uma empresa de açúcar e álcool e em estágio de RH, recrutamento e seleção, né? E aí eu ficava sempre pega no sofrimento daqueles que vinham, dos candidatos ou dos trabalhadores, e também das demandas comerciais que vinham da empresa, naturalmente, né? As duas coisas precisavam acontecer ali. Mas isso me causou um nível de angústia, talvez pela imaturidade, pelo momento de vida, que eu sentia assim mais sofrido, né? Não era que era o pior, era o mais sofrido. Mas isso é uma dificuldade de todos, né, Thaís? Vamos colocar o relacionar-se, né, profissionalmente, pessoalmente com as pessoas, é uma linha muito tênue, né? Porque na maioria das vezes os meus sentimentos eles se misturam em todo esse processo. Por isso que é tão difícil as decisões, as escolhas. E num momento do mundo em que a gente vive, em que
fala-se sobre empatia, né, sobre acolhimento, né, sobre estar mais próximo, sobre um líder que não deve ser chefe, ele deve ser realmente líder, ele deve ter compreensão, né? Isso torna-se ainda mais difícil. Eu vejo assim, pela minha experiência de trabalho, de relacionar com pessoas, de liderar pessoas, que há um choque, um bolo de sentimentos. Essa é a verdade. Se mistura tudo e acha que ter empatia é eu aguentar um funcionário ruim. Ah, mas ele precisa do trabalho dele porque a família dele está passando por necessidades e todo aquele processo. E eu conheço o histórico da família dele, eu conheço a esposa, os filhos, só que ele é um mau profissional. E eu fico naquele choque íntimo, né, de que eu vou desligar uma pessoa que necessita tanto, que é o sustentáculo da família, só que ele não faz por onde, não realiza, mesmo com feedbacks sinceros, mesmo com treinamentos e desenvolvimentos. Então, há um choque muito grande. E isso traz sofrimento. Às vezes, aquele ali que está empenhado na entrega de um trabalho, né, na entrega de determinadas situações, ele não se entra em choque nesses processos aí psicológicos, mas aquele que lidera, que tem uma visão geral de todo o processo, ele com certeza entra em sofrimento nesses momentos, né? E eu lembro que quando a gente estava lá estudando no início, né, nas primeiras aulas, a psicologia, e eu que vinha de uma formação mais exatas, né? Estudei aí a matemática, da engenharia, e eu vi os professores falando, porque o psicólogo, ele atende, mas ele se separa nos sentimentos da outra pessoa, porque ele não pode realizar pré-julgamentos. Então esse é o estandarte, né? Vamos colocar assim. Essa é a bandeira para qualquer ação do psicólogo, vamos colocar assim, que era o que falava-se na faculdade. E eu achava isso assim muito complicado, porque isso é pegar e colocar uma fração exata num processo que é humano. Porque eu me colocar numa posição de neutralidade é muito, 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 mas muito, 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 muito difícil. A pessoa chegar num consultório para ser atendida e falar de uma situação e aquilo me passar por mim sem qualquer sentimento ou sem qualquer expressão mental e psicológica, né? O que você me fala disso aí, Thaís? Ai, Rafa, primeiro eu quero te agradecer, assim, que eu acho que você deu uma explicação belíssima para minha angústia, né? Então, eu preciso te agradecer por isso. E começando ali por Daniel Goleman, que eu não trouxe aqui o livro dele, né, na minha bolsa lá de Brasília, mas pensar a inteligência emocional, né? É um dos aspectos mais desafiadores, mas eu encontro nisso ainda a perspectiva de saída dessa angústia do líder. Porque a inteligência emocional, ela passa a ser um dicionário das emoções para a pessoa. Então, ela vai saber o que ela está sentindo, né? E numa distinção muito rasa de gênero, as mulheres são mais treinadas para entenderem sentimentos e relações sociais, e os homens são mais treinados para outros afazeres, como, por exemplo, lidar com as demandas da casa. Então, o dicionário afetivo e emocional acaba tendo um repertório mais amplo nas meninas e um repertório mais curto nos meninos. Isso dificulta para o homem reconhecer e validar as próprias emoções e também reconhecer e validar no outro aquilo que o outro está passando, né? Coisas boas ou não tão boas. Essa inteligência emocional, ela abre caminho para você poder se autorregular. Então, se eu sei o que eu estou sentindo, eu posso sair fazer uma caminhada, eu posso tomar uma água, eu posso... N fatores que me ajudam a lidar com aquela emoção difícil, né? Então, líderes que controlam isso no entendimento de sabem sobre as suas próprias inteligências emocionais, eles conseguem elaborar melhor, né? Porque são relações humanas, não é só uma agenda técnica que um líder precisa, né? E eu acho que é disso que você está dizendo, assim.
A angústia de você faz um tanto de formações e não é isso que vai dar conta do real. O que vai dar conta do real é um encontro que suscita tantos outros caminhos que não estava previsto na graduação, por exemplo, da psicologia, né? Exatamente. Pode falar. E aí, caminhando assim para o que você foi dizendo da gente da psicologia, né? Dessa abstração, desse sair. Eu gosto muito da Gestalt terapia e da fenomenologia por isso, principalmente por ter uma base existencial e filosófica também no humanismo, porque a gente primeiro precisa deixar fora como uma mochilinha, né? A minha vivência fica lá, a minha figura agora é quem está na minha frente, eu sou fundo para essa pessoa, mas eu também posso sentir com ela aquilo que está passando. Mas veja, é uma identificação muito sutil, né? Eu já chorei com o paciente assim demais, mas sou eu sabendo que dor a pessoa está passando e me emocionando junto. Não é a pessoa me contar, por exemplo, como eu falei do meu avô Irão agora há pouco, que faleceu de câncer de próstata, né? Aí eu estou atendendo um homem que está me dizendo de câncer de próstata, alguma coisa assim, eu começar a chorar e evocou para mim as memórias do meu avô, né? Não é isso. Dentro daquilo que a gente está experienciando junto, ajuda inclusive a pessoa a perceber que emoção ela está sentindo. Muitas vezes é uma emoção de medo, uma emoção de susto, que ela nunca se reconheceu, e espelhada em mim, ela tem essa possibilidade de verificar e validar também. Com certeza, Thaís. Excelente. Porque até eu poderia, assim, mudar o fator neutralidade. Porque, na verdade, nós não estaremos neutros, porque não há como eu blindar sentimentos, mas há como reconhecê-los, né? E realmente essa capacidade emocional de reconhecer as minhas emoções é que realmente é o diferencial para um trabalho de psicologia e também é o diferencial para um líder. Porque eu sei reconhecer aonde estão minhas emoções, mas onde deve caminhar a minha direção à liderança. Olha, o caminho é esse. A minha emoção está aqui. Ok, não tem problema. Só que essa emoção ela não pode influenciar nesta decisão que deve ser tomada num papel de liderança. Há um foco geral e não pessoal num processo que até vai desestabilizar ou atrapalhar um funcionamento empresarial, de entrega, de realização ou processo. E a maturidade emocional é um fator, Thaís, que a gente vem trabalhando. Eu mesmo em mim, eu descobri que com o tempo, que a maturidade, ela até às vezes você pensa que tem. Né? Você pensa que é uma pessoa muito madura, você pensa que é uma pessoa de vasto conhecimento. E isso até atrapalha porque às vezes a gente estuda muito, lê muito, faz muito curso, tem muita formação, você já sai num diferenciado às outras pessoas. Pelo menos é isso que a gente pensa. Mas na hora da prática, é muito diferente. A gente é humano, né? A gente é humano e as emoções estarão lá. E uma das coisas que não se trabalha dentro de um curso de graduação, curso técnico, de formação, há vários cursos de liderança, de entrega, de projetos, né, de capacitação a uma entrega, a um propósito, a uma função de exercer, né, aquele cargo. Ah, vou me capacitar para eu ser um gerente. Ok. O que o gerente precisa olhar? Isso, acompanha assim, realiza assim, entrega assado. Ah, o líder, o que ele precisa? Isso. Mas a emoção de liderar, a emoção de ser um funcionário, a emoção, né, de ter o próprio negócio, isso não se aprende. Isso é na prática. E depois da prática, vem o autoconhecimento. Aí dá-se para trabalhar, sim. Principalmente com pessoas que também compartilham da visão e da experiência. Dá para se trabalhar um fortalecimento dessa maturidade emocional. Mas isso, eu vou te falar, Thaís, não é fácil. Foi anos para conseguir enxergar esse processo. E olha que não foi o curso que me trouxe isso, não foi especialização que me despertou, foi o dia a dia e vendo as falas do próximo.
Porque se a gente hoje colocar aí no Instagram, né, no YouTube ou em qualquer rede social, você vai ver muita gente falando, não, porque esse negócio de ser amigo dentro do trabalho, esse negócio de envolver emocionalmente, ok, a gente sabe que não é o certo, mas explica para mim como fazer diferente então. Aí que todo mundo meio que se atrapalha. Porque como eu vou moldar emoções? Como eu vou moldar a outra pessoa? E até como eu vou lidar com a emoção do outro, se eu não consigo nem lidar com a minha? Se eu tenho dificuldade com as minhas emoções, eu ainda vou ter que lidar com a do outro. Então, é muito difícil. Rafa, mas eu acho que você faz uma fala, primeiro, que ela abre muitos caminhos e a gente vai trabalhar eles aqui, mas, em primeiro lugar, para essa quebra de paradigma... Pô, minha cadeira está baixando. Peraí. Em primeiro lugar, a gente caminha por essa quebra de paradigma, que era de uma liderança quase que blindada, que não podia ter acesso a afeto, e por isso, assim, rechaçava, eliminava tudo que era da ordem do afeto e das relações humanas, para deixar uma coisa quase máquina. E a gente vê hoje todas as capacitações, assim, a maior parte, aquelas que estão à frente, colocando o contrário, seja um líder sensível. Porque essa sua percepção de campo, essa sua percepção das relações, que vai te ajudar a poder liderar muito melhor, né? Então, você já está dizendo aí de uma quebra de paradigma que aconteceu em você, que foi já desde a sua própria pele, né? E aí, dentro disso também... Perdão, eu me esqueci o que era mais. Qual a outra coisa que você falou? As emoções. Sim. Então, a quebra de paradigma, né? E aí a questão das emoções, muitas delas a gente não reconhece até que elas aconteçam com a gente, né? É isso que eu acho que você está chamando de maturidade, assim, eu preciso sentir na pele para eu saber que isso existe. Tem uma das emoções que eu acho mais interessante, duas, na verdade. Eu vou pegar uma pergunta sua que eu deixei aí em branco, que foi sobre o temor. Porque o temor, ele é muito sorrateiro, assim. Tem um temor que a gente fala pouco, que é o temor da felicidade. Na psicologia desportiva, que a gente vai cuidar dos atletas, o time, de repente, está ganhando, 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 e vem o temor da felicidade. Assim, eu sabia lidar se eu estivesse perdendo, mas agora que nós estamos ganhando, eu não sei o que fazer. E aí começa, um atrás do outro, dá um agafe, perder um gol, não sei o quê. E aí o psicólogo chama e diz, olha, galera, tá tudo certo, assim, confie nisso, né? Felicidade não mata ninguém. Você vai poder experimentar uma nova forma de ser. Esse é um temor que as pessoas falam pouco, porque reconhecem pouco, né? E as outras emoções também, relacionadas ao temor e medo... Ih, perdi de novo. Desculpa. Pode ficar tranquilo que depois o pessoal edita. Sobre o temor, você estava falando, sobre as emoções. Afetos. Não, perdi mesmo, quando eu lembrava. Tá, tranquilo. Desculpa. Thaís, e explica pra gente, para todo mundo compreender de uma maneira geral, como funciona e o que é a Gestalt terapia. Gostei muito dessa pergunta, inclusive, viu? A Gestalt terapia, ela vem nascendo com bases teóricas e filosóficas, né? Então, ela pega um pouquinho ali do humanismo, existencialismo dialógico, fenomenologia, e das bases teóricas, ela tem uma fundamentação que vem na perspectiva da psicologia da Gestalt, que acontece na Alemanha, mas depois vai virar para a gente uma outra situação. Teoria de campo também, teoria organísmica, né? Para citar algumas das influências da Gestalt terapia. Mas, principalmente, a Gestalt ela vai trabalhar com a autenticidade, uma coisa que a gente chama de awareness. A awareness, Rafa, ela não é... Por que a gente não tem uma palavra que traduza ela? Porque o insight do inglês, ele é um estalo racional. Eu pensei alguma coisa. Nossa, agora eu me dei conta desse raciocínio até matemático, como você diz. Mas a awareness, ela é uma sensação inteira da pessoa.
ela é uma perspectiva que alinha o racional, o emocional, com o sensorial e o comportamental. Essa é a awareness, é uma coisa que muda completamente o eixo da pessoa, ela se dá conta com o corpo, com as emoções dela inteiras. Não é só, então tá bom, entendi que minha mãe é narcisista, sei lá. Né? Não é isso, é uma percepção vivida ali com a gente. Então, o que mais a gente busca na Gestalt terapia é isso, e Gestalt é uma palavra alemã que fala de forma, né? Então, é como se a gente visse aquelas imagenzinhas que dão duplo sentido, ou que dão o quadradinho assim meio aberto, e entender que o cérebro completa essas imagens. E a tendência nossa é completar ou finalizar aquilo que começamos, né? Então, você está aqui organizando o escritório, eu chego, separo, a gente conversa e tal. Quando eu saio, a sua tendência é voltar para aquilo que você estava realizando, para finalizar da melhor forma possível. Porque tem relações que não dá para finalizar com a pessoa, por exemplo, numa situação de morte, né? Sim. E Thaís, eu sou um leigo. Cheguei hoje para ser atendido por você sobre a Gestalt. O que você explicaria para uma pessoa como seria um tratamento? Como seria a abordagem psicológica ali para ele? Tá. Em primeiro lugar, a gente começa com um encontro que parece mais uma perspectiva de anamnese, né? A gente vai tentar entender um pouquinho do que essa pessoa está passando, mas com um olhar fenomenológico, Rafa, diferenciado. Por exemplo, se a pessoa chega e me diz, eu estou com ansiedade, eu vou perguntar a ela, como você vive essa ansiedade? Porque eu preciso saber que é além daquilo que está lá no DSM-5-TR, assim. Não é aquela descrição. Tem uma vivência muito própria dela. Ela pode me dizer que a ansiedade dela ela tem dor de barriga, como ela pode me dizer que a ansiedade para ela é uma agitação psicomotora que faz ela correr 12 quilômetros por dia. Né? Eu não sei. Ela vai precisar me dizer. E aí, dentro dessa anamnese, a gente vai tentando encontrar e ir costurando com a pessoa aquilo que ela está vivendo. Então, é isso que você está dizendo? Né? É isso que eu ouvi, é isso que você está dizendo? Sim. Aí vamos encaminhando, né? Mas um dos contratos terapêuticos de que eu mais gosto na Gestalt é exatamente uma possibilidade da gente ancorar toda a terapia na relação. Porque a abordagem, ela não dá certo ou errado por conta da técnica em si. A abordagem, ela vai ser só um instrumento. Um dos, que é o nosso maior instrumento dentro da terapia, somos nós, né, da psicologia. E aí a gente vai ter que, nessa relação, ver como é que o vínculo funciona. Então, uma das coisas que eu digo diga, né, traga aquilo que você precisa trazer, eu vou te dizer, fazer algumas considerações, aquilo que não fizer sentido para você, você descarta. Aquilo que for seu, você leva com você, né? E sempre me trazer notícia de como está essa relação dual aqui, para eu entender se tem algum entulho que pode caminhar para um outro lado, alguma coisa que não está caminhando bem no vínculo terapêutico. Sim. É como se a pessoa vivenciasse, né, as suas experiências. É como se eu estivesse dentro de um bar. E aí eu te convidasse para entrar nesse mesmo barco e caminhasse comigo na direção que eu estou indo. Né? E você não fosse um fator de mudança na direção. Você fosse um fator de acompanhamento em todo o processo que eu estou vivendo e experienciando. Rafa, lindo, porque eu acho que você não leu esse trecho do texto do Jorge Ponciano Ribeiro, que eu vou citar agora, mas intuitivamente você fez a leitura assim, do que é a terapia na Gestalt, sabe? Ele diz que a gente vai com o paciente até a beirada da água, o paciente vai analisar corredeira, pedras, bote, e se ele decidir entrar, a minha tarefa é acompanhá-lo. Não é dizer direção, não é dizer sim ou não, é estar inteiro com ele nesse momento. E aí nós vamos juntos. Exatamente. Porque, ao contrário de que muita gente pensa, psicólogo não é quem te dá conselhos. Psicólogo é quem te auxilia na sua caminhada. Porque a caminhada é sua, não é do psicólogo. E o psicólogo, apesar de ter estudado sobre as várias facetas aí dos comportamentos humanos, né, as várias situações, calamidades até, psicoses, ele
não é a pessoa para direcionar a sua vida e nem te dar conselhos. Ele é a pessoa que vai te auxiliar na sua caminhada. Olha, eu quero ir por aqui. Ok, vá por aqui. Eu só vou te mostrar aqui o que está acontecendo aqui. Mas a escolha é sua, não é do seu psicólogo. Porque eu vejo muita gente falando, Thaís, tem hora assim, nossa, você dá conselhos tão bons. Você é uma pessoa que sempre tem algo que falar da vida, né, de todos os processos. Eu acho que você devia ser psicólogo, né? Para ficar dar conselho para as pessoas. E tem uma outra máxima, né, Rafa? Nossa, você só escuta, passa o dia inteiro só escutando, né? Os conselhos, eles, na verdade, se alguém diz assim pra gente, a gente pode, no máximo, dizer que bom que você se sentiu ouvido, né? Que bom que você se sentiu compreendido. Mas não são direções, né? A gente não aponta direções para ninguém. Exatamente. E uma coisa que você mencionou aqui, né? Explica para mim, Thaís, o que faz, né, a pessoa a chegar à terapia familiar? Qual o contexto? Qual a necessidade? Quando eu sei que, nossa, olha, eu acho que eu estou precisando de terapia aqui. Eu e a minha esposa, meus filhos, nós estamos com alguma dificuldade. Quando eu necessito ir para uma terapia familiar? Rafa, quando vocês sentirem necessidade, vontade, segurança e não titubearem assim. Porque a terapia familiar, ela parte até de um princípio de profilaxia, né? Agora eu me lembrei do que eu tinha me esquecido antes, que é a ideia de crise como oportunidade. Tem um ideograma que a gente trabalha muito na psicologia, é um ideograma chinês, que ele junta duas palavras, risco, ameaça ou oportunidade. O mesmo lugar em que quebra, se constrói alguma coisa, né? A gente pode chamar, ou pode ter pessoas na terapia, tanto com questões de valores, né? Aí, assim, um outro mito acerca da relação conjugal. As relações, elas terminam por uma traição. Não é, nunca é. Normalmente são por valores, que são muito diferentes, né? Um é de uma religião, outro é de outro, um quer colocar o menino para estudar num lugar, o outro insiste em outro. Isso realmente quebra. E valores financeiros, né? Um foi desleal com o outro financeiramente. Isso também rompe a relação. Mas, e aí, assim, já para acentuar, se você percebe, né, essas situações, você que está aí, queridíssimo, queridíssima, é bom procurar um profissional que observe isso com você, né? Porque a gente não vai transformar a pessoa naquilo que ela não é, ou a família num ideal, né? É uma referência da nossa época, que eu não sei se esses meninos têm mais, da família Margarina, né? Ah, então tem que ser perfeito. Não, não é esse o lugar. É com as ferramentas, aquilo que vocês fizeram até agora para sobreviver, o que é que está acontecendo que nessa situação atual não está dando para encaixar mais, né? Aí eu vou tentar entender o que já tem e como nós vamos adequar ela para a relação atual. Mas olha, só para você entender uma coisinha bem básica, normalmente chegam apavoradinhos, assim, com crise, nos ciclos familiares, no ciclo de vida familiar. O casal se formou, quando tem um filho, uma crise. Quando os filhos entram na escola, outra crise. Quando os filhos entram na adolescência, outra crise. Quando os filhos saem de casa, outra crise. Esses são momentos em que a crise e a oportunidade vão aparecendo juntos. Mas para quem está vivenciando, é meio tatear no escuro, um quarto que não se conhece ainda, ou com elementos muito novos. E aí a terapia vai auxiliar assim, as pessoas a poderem se ver e ouvirem naquela situação, que em casa fica difícil de discutir, porque eu fico falando uma coisa que eu acho que é o que você está entendendo, e você está ouvindo uma outra coisa, aí você me responde uma terceira, assim. E a gente fala também que tem um abismo muito grande entre uma pessoa amar e a outra se sentir amada. Quantas pessoas você de fato ama? E se você for perguntar, e se sente amado? Não, eu acho que eu estou muito sozinho no mundo, né? Tem uma distância e um abismo que é próprio das comunicações também. Mas terapia de casal, terapia de família, não é feito para unir casal ou desmembrar casal e família, né? É feito para trabalhar aquilo que está acontecendo com eles e fazer as intervenções mais adequadas, né? Com as ferramentas mesmo da terapia familiar.
Ótimo, excelente, Thaís. E até você mencionou, né, a família Margarina, né, aquela coisa bonita na televisão, né, que se posicionava todo mundo junto para tomar um café da manhã feliz, né? Então, há um tempo atrás, essas ações significavam um ritual necessário à família. Estar juntos à mesa, estar todos juntos na realização, né, de assistir um filme, num lazer, em qualquer processo. E fala-se muito nisso hoje. Ah, porque hoje as famílias não se sentam mais à mesa, as famílias não têm tempo mais, as famílias não comem juntos. Você acha que realmente isso está influenciando as famílias hoje? As separações, a mais discussões, ou a sua união? Você acha que isso é exatamente esse processo que desune ou não? Rafa, não necessariamente, viu? Hoje a gente fala muito, muito mais em tempo de qualidade. Então, não é o tempo, porque esse ritual, ele trazia uma tradição imbuída, né? E um afeto ali. Mas também ele era muito superfície, né? Não dizia que as relações estavam todas boas, né? Que estava todo mundo de bem um com o outro. Então, hoje a gente trabalha com a ideia de que você tem 10 minutos por dia com essas duas pititicas lá, você esteja inteiro nesses 10 minutos com elas, né? E estar inteiro é não forçar a criança a fazer uma brincadeira que ela não quer, né? Brincar dentro da casinha, fazer o chazinho junto. Esse é o tempo de qualidade. E o tempo de qualidade, por exemplo, nos parceiros conjugais, ele se perde muito, as pessoas se consomem numa rotina. A primeira pergunta que eu faço quando um casal chega na terapia é: como é que vocês se encontraram? Qual que foi essa paixão, essa chama primeira que vocês estavam ali? E normalmente quando eles falam, eles se lembram de uma coisa que eles já não tinham mais, assim, de recurso mnemônico, né? Na memória ali de fácil acesso. Então, às vezes, um tempo de qualidade para um casal, que pode ser extraordinário, revolucionar a relação, pode ser um jantar por semana, né? E aí é sagrado, né? Neste dia, sempre tem que ter o jantarzinho, assim. Nos outros dias, está todo mundo correndo. Então, tempo de qualidade, a gente vai dizer da sustentação desse vínculo, do sentido e significado que essas pessoas vão dar, né? E aí a gente vai poder não ficar no 8 ou no 80, nem na família margarina, nem na desmantelada, assim. Com certeza. E eu acho isso muito válido, porque isso são argumentos, né? Principalmente de retrógrados, né? De pessoas antigas que falam: não, na minha época, todo mundo sentava à mesa, todo mundo comia junto. Mas como todo mundo comia junto? Qual que era o sentimento? Era um sentimento ali mais de união ou de temor? Ah, vamos esperar o pai ou a mãe antes de começar a alimentar, vamos ficar ali na mesa aguardando, vamos ficar ali esperando. Qual era o sentimento das pessoas? Né? Isso não era trabalhado nem comentado, era a tradição sendo realizada. E aquilo era o mais importante do que até um tempo de qualidade. Né? Porque às vezes as pessoas estavam ali juntos, mas não estavam felizes, né? Não estavam contentes. Né? Então isso não pode ser um fator que vá realmente influenciar, né? Separações, desunião familiar. Né? Ao contrário, isso pode ser até um favor de entendimento. Né? Porque eu trabalho, minha esposa trabalha, minhas filhas estudam, e falar que todo dia nós estamos juntos tomando um café da manhã, ou almoçando, ou jantando, é até inviável. Porque é uma movimentação que, se todo mundo se propuser a realizá-la, vai ter descontentamento, com certeza, de um ou de outro, né? E isso, às vezes, vai causar sentimentos aí, mais de angústia, de raiva, nervosismo. Um rio de mágoa e ressentimento, Rafa, porque a pergunta é: o que está sendo servido à mesa, né? As pessoas estão comendo raiva, as pessoas estão comendo ansiedade, né? Isso é que faz mal para as relações e para a digestão também. Exatamente. E só para a gente também, para você contar um pouquinho, para quem nos acompanha, o que faz uma psicóloga perita do trabalho lá no tribunal? O que era a sua função?
né? O que que realiza, até para se alguém quiser também, né, ir por esse caminho, tem esse conhecimento. Rafa, eu posso mudar aquela primeira pergunta que você me fez sobre o pior trabalho? Pode, pode. Na verdade, é assim, né? Eu gosto de falar da perícia, tanto para os alunos quanto para os colegas também, para um entendimento de classe, de cooperação, assim, são pessoas que ocupam um lugar de importância e relevância num processo, porque a gente passa a ser uma designação, um braço do juiz para uma resolução de uma área que o juiz não tem domínio, né? Como a área da saúde mental no trabalho. E aí, bom, né, nessa época eu estava morando em Formosa e era perita lá, e como muito de hábito, assim, recolhia todos os documentos, né, das pessoas que chegavam para fazer a anamnese, a entrevista. Nesse momento, normalmente o advogado da defesa, o advogado que também está solicitando, estão juntos, né, a gente participa juntos. E depois eu tinha uma prática que ainda não era cotidiana deles, que era ir até a empresa, né? E aí aconteceu de uma empresa de eu chegar, marcar a minha visita, chegar com o oficial de justiça e eles dizerem, não, você não vai entrar, né? Eu falei, amigo, deixa eu te contar, assim, ó, não tô deixando o juiz entrar, porque essa é a figura que a gente representa, né? E aí foi uma das visitas também, assim, mais extraordinárias que me trouxe outras coisas, porque com isso depois eu me atrasei para entrar e fui visitar a pessoa que estava processando também, que eu queria ir no ambiente dela. E quando eu estava lá, sabe aquelas casinhas de interior que a pessoa abre a porta, vem todo mundo sentando assim na varanda? Foi chegando um por um, assim, de muitas pessoas que tinham passado pela mesma experiência na empresa e contando relatos muito semelhantes, assim. Isso tudo virou muito material, claro, para que eu pudesse, assim, colocar isso no meu relatório e colocar ali para o juiz, né? Eu achava pior essa parte de chegar nos lugares, a pessoa falar, não, você não vai entrar, né? Eu falava, pô, mas o juiz me mandou aqui. E achava pior porque advogados, eles se xingam. Eu não estou preparada para isso, entendeu? Minha família inteira é de advogado, mas eu fui para psicologia, não tem jeito. E aí eles se xingam muito. E aí, quando eles atacavam, assim, com quesitos e tal, eu ficava pensando, não, incompetente é a mãe dele, né? Coisas assim, que ficam mais dificinhas. Mas é uma parte muito interessante e muito importante, porque a gente já vê uma ponta de adoecimento. Nem sempre, realmente, a pessoa foi adoecida pela empresa. Já peguei um caso que a pessoa estava dissimulando, né? Mas aí a função do perito entender o nexo causal, se aconteceu o dano mesmo, né? E se é irreversível ou não. Que legal. Não é fácil, mas Não. né, é uma profissão assim que traz um determinado tipo de conhecimento, né? E de ganho também, viu, Rafa? Para quem está começando e quer engajar nessa área de avaliação psicológica, avaliação institucional e do direito mesmo, vale muito a pena. Porque, assim, cada laudo não sai hoje por menos de 2.600, né? Se você começar a ir pegando a manha, assim, de fazendo, você vai fazendo vários e vai sendo indicado também dentro de processo pela confiança, né? Entendi. E pela sua experiência e prática, você acredita que ainda há muitas pessoas que se aproveitam, né, para querer desligar da empresa por um processo ou até ir contra a empresa alegando um adoecimento que às vezes não foi lá bem causado, mas a pessoa quer se aproveitar da situação, né, porque visualiza, não, a empresa tem dinheiro, eu vou me aproveitar aqui, isso aqui. Isso acontece? Acontece. O Rafa, inclusive, assim, dando só uma amarração para uma fala sua lá atrás, né, de como o líder se porta com alguém que parece numa condição de dependência do serviço, né, que precisa daquilo, tem que se avaliar também quem está do outro lado, sabe? Porque muitas vezes a pessoa sabendo que a empresa está precisando dela ou que não vai mandar ela embora por culpa, ela vai tripudiar em cima disso, né? Assim, fazer coisas que não correspondem a uma competência técnica ou trabalho, né? Exatamente porque, não vai me demitir mesmo, né? Mas tem pessoas que precisam. Esse caso que eu peguei foi um caso de uma pessoa, um homem, e ele chegou no consultório, é bem interessante, posso contar um cadinho Pode. dele? Tá. Eu
entrei com ele e ele estava com a pasta cheia de documentos. E aí eu falei, não vai dar tempo de escanear todos os documentos e começar a conversar com ele, porque os advogados estavam na sala. Então, eu deixei com a minha secretária e ela foi escaneando toda a documentação, assim. Ela abriu tudo, aí você imagina, papel embolado, sujo, tal, ela foi escaneando. Aí, quando a gente chegou, até então, assim, para mim era um homem que estava completamente destruído, assim, depressivo. Acabou, a empresa acabou com a vida dele. E era uma empresa de um trabalho que já era muito difícil, sabe, de ser realizado. Aí, segui para a empresa. Na empresa, aconteceu um fato que aí a coisa da escuta, do ouvido ainda arrebentado, consegue escutar alguma coisa. Na hora que nós fomos entrando, ele seguiu para uma sala outra da minha entrada. Só que eu vi por uma fresta de janela quando ele encontrou pessoas conhecidas. E aí ele encontrou daquele jeito assim, e aí, amigo, não sei o que, tal, fez uma festinha ali. Shh. E quando ele passou de novo na minha frente, aí já era assim, ó, transformação, ele já era depressão de novo. E aí me deu um tino assim, eu falei, eu acho que ele tá dissimulando. Aí, quando eu fui pegar a documentação para encerrar o meu laudo, a documentação, ela não batia. Ele começou a fazer muitos atestados lá em Formosa, numa outra região, e aí, assim, incompatíveis. As datas eram as mesmas, o CID era diferente, que é o Código Internacional de Doenças, eram diferentes, e não dava para entender, né? Mas todos eles juntos, dava para perceber que ele entrou com má fé. Ele entrou na empresa já pensando que ele iria fazer esse movimento, assim, e ele progrediu por 2 anos fazendo isso. Então, faltava trabalho, ia viajar, tal, e tinha esses recursos, assim, igual a carta do Uno, né? Ia lá batendo na empresa. Então, foi bacana, assim, de poder acompanhar, e esse foi o caso, na verdade, que me deu a iniciativa para sempre ir à empresa acompanhada do empregador e do empregado, né? Porque aí eu podia ver e sentir ali o que estava acontecendo e ter essas nuancezinhas, né, do que fazia parte. Sim, porque no mundo de hoje, em que às vezes tudo é aliciar o empregado, né? Que o empregador não tem razão, né? Fica difícil às vezes a defesa. Então, você se mostra aí o tanto que é importante esse trabalho. Uhum. Porque ele complementa aí um julgamento, né? Sim. Um laudo, né, do que está realmente acontecendo. E você, como uma pessoa neutra, sem conhecimento ali de um ou de outro, ou sem nenhum benefício do caso, entra com essa visão para realmente falar ali a verdade, né, do que acontece, os fatos reais. Isso. Muito, muito legal, Thaís, muito legal. E muito importante, né? E Sim. muito importante. E me fala, Thaís, sobre mais uma frente de trabalho, essa até eu esperei, né, para comentar, como ela também é um tabu. Como a morte é um tabu, o suicídio também é um tabu a ser tratado, né? É um assunto que não se gosta de comentar, né? Não se gosta de falar, né? Há muito preconceito ainda, né? Nesse meio, nessa ação. E me fala, o que te levou a dedicar, né, ao conhecimento dessa área, a trabalhar nessa área? Você teve alguma experiência próxima ou não? Ou você realmente, nossa, isso mexeu comigo, eu vou procurar estudar mais sobre isso, eu vou procurar trabalhar com isso? Como é que foi? Rafa, foi uma escolha, como quase todas as escolhas profissionais, né? Trabalhar no TRT foi uma influência direta da minha mãe, que é advogada trabalhista. Essa foi uma influência também familiar, né? Eu tenho uma linha na família que me é muito querida, por sinal, mas que tem realmente muitos sinais depressivos, assim, são depressões muito graves, né? Resistentes a tratamentos, resistentes a medicações, e aí com muitos suicídios, assim, né? Então, sempre que eu escutava uma história de uma família, um estava faltando, né? Porque suicidou na adolescência, na entrada da vida adulta, né? E aí a última perda que eu tive, assim, foi aos 19 anos, com uma prima muito próxima, um futuro lindo, brilhante, né? E partiu. E isso me trouxe esse questionamento do que... Porque o suicídio, assim, não só profissional, mas para todo mundo, né?
Quando uma pessoa morre, você está ali diante do caixão, você fica voltando a fita em todas as cenas que você encontrou aquela pessoa, para entender assim, aonde que eu podia ter intervido e não fiz isso, onde que eu podia ter ajudado, Ou se né? viu algum sinal, né? Algum sinal, você Alguma fica coisa que me buscando pista. demonstrasse isso, que a pessoa queria cometer esse ato. E normalmente não tem, né? Não tem porque a pessoa ela vai levar com ela a chave, a motivação, vai embora com ela. Já não tem como saber o que passou exatamente naquele minuto, assim. Daqui a pouco eu conto um caso também que isso faz mais sentido, tá? Mas aí eu fui avançando e aí quando foi em 2017, se eu não me engano, começou a acontecer um suicídio em massa de adolescentes, que foi a época de uma série chamada 13 Reasons Why, que era 13 razões do porquê que essa menina tinha suicidado. Depois dessa série veio um jogo, né? E isso foi ficando assim, passou de uma automutilação que acontecia nos adolescentes para, de fato, uma passagem ao ato, que a gente diz no suicídio. E aí, quando eu comecei a fazer essas lives com essa série, logo em seguida apareceram duas mortes seguidas aqui em Goiânia, uma na segunda e outra na quarta-feira, e que a gente já achava que estava interligada. E aí eu tive a oportunidade de vir dar uma palestra, conheci o pai de um desses meninos, 12 anos, o outro 14, e aí ele falou assim, tá, está acontecendo um procedimento na Delegacia de Crimes Cibernéticos, a gente está tentando entender como que esse esquema funciona de indução ao suicídio aos jovens, assim. E aí, quando eu estava lá, eu pude participar não só das acariações, né, porque os suspeitos estavam lá também, então a delegada deixou que eu participasse, mas também de uma reportagem que foi feita com Ulisses Campbell, que é da revista Veja. O Ulisses, ele fez esses livros agora, da Suzanne von Richthofen, essas biografias é ele que tem feito. E aí eu tive a oportunidade de conversar, trouxe a Karina Fukumitsu, que é uma referência minha nesse assunto de prevenção e pós-venção do suicídio, né? E aí a gente identificou, na verdade, que o menino da segunda-feira, que subiu na casa da avó, encontrou sozinho lá, rompeu uma gradinha, uma redinha no escritório, comeu 2 bombons sonho de valsa, colocou em cima da mesa, mandou a mesma mensagem para todos os grupos. Agora eu vou fazer o que é certo e pulou, 26º andar, não era o mesmo caso do menino da quarta-feira, que foi encontrado pela mãe tomando a medicação, saiu pulando, conseguiu um outro método, morreu numa casa e ninguém encontrou ele, assim, por dias, né? Porque, na verdade, o primeiro teve quase um recurso de vingança, que também pode participar desse ato do suicídio, assim. O pai tinha dado uma fechada nele, com alguma coisa de estudo, e aí por isso a fala de agora eu vou fazer o que é certo, né? Mas que não ficou registrado para esse pai, por exemplo, né? Então, não façam isso. Suicídio não é vingança, a pessoa vai continuar a viver. E esse pai, ele seguiu vivendo, tratando jovens e adolescentes numa paróquia, assim, né? Ele reverteu a dor dele em um processo de transformação positiva. E essa outra fase da investigação mostrou, na verdade, uma rede internacional de indução com todo um método, protocolo mesmo, que eles aliciavam adolescentes em diferentes áreas do mundo para poderem ir recrutando outros adolescentes e até a indução do suicídio mesmo, né? Isso ficou evidente ali nas investigações. Então, a prevenção é a gente entender antes, e aí o tabu que você foi falando, Rafa, a gente não pode colocar em mídia qual foi o método, o que é que a pessoa fez. Porque as pesquisas, elas dizem que a cada pessoa que, por exemplo, pulou da ponte, 8 pessoas ao redor que escutam a notícia, elas já ficam instigadas a fazer o mesmo. Porque o mecanismo mental ele estava sofrendo e encontrou saída. Então, eu acho que eu também posso fazer isso, né? Por sabermos disso, a gente tem um tratado internacional com a imprensa que é de não divulgação de método, né? E aí, esse tabu, no final, ele precisa ser mantido, a não fala ali do que aconteceu no final, mas do que aconteceu no começo é que a gente precisa elaborar melhor. Porque, na verdade, a gente trabalha hoje com recurso de fala dos adolescentes. Fale, eu não vou te julgar. Ah, mas eu queria morrer. Numa situação como essa, eu também gostaria de morrer.
né? É acolher, mas não é você dar força para a pessoa fazer. Depois de acolhido, validado, e aí? Como é que a gente pode fazer alguma coisa com isso? Né? Esse amparo, ele precisa acontecer e é um amparo especializado, né? Não é qualquer escuta também destinada a esses jovens. E aí, o caso que eu queria contar foi um caso de uma pessoa muito querida também, em que tirou a própria vida. E aí, quando eu cheguei no apartamento, como profissional, né? Cheguei no apartamento, a gente se sentou, eu e as pessoas da família, sobreviventes, tá? A gente trata como sobreviventes. A gente conversou e do jeito que me foi relatado a partida dele, eu olhei para uma dessas pessoas e disse assim, ele estava no 5º dia do antidepressivo? Aí ela disse, sim, como é que você sabe? Porque toda vez que uma pessoa está com a intenção de tirar a própria vida e com método, pensando em procedimento, quando a gente entra com antidepressivo, ele vai restaurar a energia. Porque o deprimido, ele não tem energia para ir no banheiro, tomar um banho, para poder escovar os dentes, né? A energia dele está muito difusa. Aí, quando ele pega essa energia do antidepressivo, ele vai para o ato, porque ele tem energia, mas ele não tem o propósito ainda. Então, até 5 dias, até 10 dias, dependendo do caso, a gente monitora muito de perto a pessoa. Não era uma pessoa que tinha ideação suicida, né? Um outro recurso que também me ocorreu na hora. Eu fui levantar da cadeira e peguei um casaco que estava assim. Aí eu fui entregar para uma das pessoas, ela disse, não, era dele, assim, né? E aí que me deu a entender que ele saiu realmente para trabalhar, ele não saiu para se matar, né? Então, tem muitas questões que envolvem o suicídio, né? Todas essas e mais um pouquinho, assim. É um assunto muito difícil, né? Porque eu imagino que a perda de um membro da família, né, muito próximo, pelo ato do suicídio, né, é muito difícil. Porque é justamente a pergunta, né? O que eu poderia ter feito, né? O que eu não fiz, como não percebi. E você já colocou que realmente é difícil, né, entender os pensamentos ali, né, que a pessoa está. Mas você compartilha aí, pelos exemplos que você já teve, pelos casos, quais são os sinais que às vezes vale a pena investigar, vale a pena um tratamento mais específico, sejam falas, ações, porque eu já escutei o seguinte, Thaís. Ah, não, aquele que muito fala, ele não vai fazer. Porque a pessoa que faz, ele não fala. Então, tem certos pensamentos que às vezes se propagam. Mas o que é realmente o que a gente tem que tomar cuidado, o que a gente tem que observar e investigar? Quando a gente perde alguém próximo por suicídio, nós somos invadidos pela impotência, né? Meu Deus, assim, o que é que eu podia ter feito que eu não fiz, né? Isso é uma evasão que acontece a todos nós. Mas a questão anterior, né? O que a gente pode pensar numa prevenção? São falas do tipo, eu gostaria de ter um botão para acabar com a minha existência. É alguma coisa, ou que caminha para um método, né? Porque a gente tem uns impulsos meio besta mesmo, sabe, Rafa? Assim, passar na ponte e falar, nossa, se eu jogasse meu celular aqui, né? Se eu desse uma bicadinha no amaciante. Mas esses são impulsos, assim, que a mente fica ali nesse triquezinho, né? Não é exatamente isso um recurso de escapatória ou de saída. Mas quando a pessoa começa a falar, eu gostaria de um botão para sumir, eu gostaria de não ser eu gostaria de ser atropelada, ela vai dando chavezinhas para que isso finalize assim para ela. Ela vai dando chaves para dizer, tá insuportável para mim, né? Quem muito fala faz e quem não fala faz também. Como nesse caso que eu te disse agora, né? Não saiu para isso, né? E aconteceu. Então, a gente fica atento e a gente escuta sempre. Não é uma brincadeira, né? Ah, mas a pessoa está querendo chamar a atenção. Aí eu pergunto para quem está ouvindo, né? Mas o que é que ela tem que fazer um negócio dessa gravidade para poder ter sua atenção? O que está acontecendo muito antes disso que não está dando para localizar o sofrimento existencial que essa pessoa está? Que é também chave de sofrimento, né? Ela está dizendo de um sofrimento muito específico. Certamente. E
E eu acho que é uma perda de propósito muito significativa, né? É a pessoa se sentir assim, de uma maneira inútil ao extremo, né? Que não há ali mais o que eu possa fazer por ninguém e ninguém pode fazer por mim. Isso. Né? E é um processo terapêutico também para a gente lidar com essa questão, né? O que eu falo sempre no início de uma sessão de uma pessoa que tem indícios, assim, de suicídio, é calma, segura, a gente vai juntos. Ah, mas Thaís, tem 2 meses, tem 3 meses, então ainda não tem propósito fixo. Mas uma hora a gente vai conseguir encontrar, né? E sempre num propósito também, Rafa, porque aí é uma outra coisa que pega a gente na psicologia. Tem pessoas que fazem a tentativa de suicídio, aí elas dizem assim pra gente que é profissional: eu não quero que você ligue para minha família, não, né? Ou se a gente liga, se a gente aciona um SAMU, alguma coisa assim, a pessoa fica ressentida. O que eu afirmo já desde antes é: o meu propósito com você é lutar pela vida, não é pela morte. Você pode ficar muito com raiva de mim agora, não tem problema, e normalmente as pessoas ficam, mas depois a gente vai conseguir entender sentido, dar outro significado para essa situação atual, né? Porque eu tô vendo a vida que ela não tá vendo mais. Isso que você colocou é bem o exemplo, né? É bem a situação de não tem recurso, né? Não tem recurso para mim, não tem fé mais. Sim. E as pesquisas indicam que o índice maior é entre os idosos, né? Mas que os jovens já estão aí com esses índices em crescimento, né? Então, por isso que eu imagino que essa perda de propósito, né? A gente, quando às vezes chega numa idade avançada, a gente se sente inútil à família, né? Inútil ali a contribuir, né? Na sociedade, vamos colocar assim. E às vezes as falas das pessoas ao nosso redor também auxiliam esses pensamentos, seja por brincadeira, seja por ações, né? Até eu não falo, mas eu demonstro a inutilidade das pessoas, né? E para o jovem, eu acho que é esse período de certas influenciações. Ele está num período muito influenciável da vida, né? De formação ali intelectual, mental, de discernimento, né, das suas escolhas, das suas realizações e dos sofrimentos, né? Às vezes eu não... uma ação é fato, que os nossos jovens, eles parecem, e até as nossas crianças, elas estão sendo um pouco mais moldadas à dificuldade com o sofrimento. Isso é fato. Porque se eu for contar a minha história de crescimento, da onde eu estava até aqui, houve um papel, houve sofrimento, houve realização. Se eu contar a história do meu pai, do seu início até o momento de hoje, o sofrimento e a realização profissional foi 4 vezes mais difícil. E eu imagino que às vezes os jovens, eu não quero, né? Quem quer que o seu filho sofra, né? Quem quer que o seu familiar passe por certas situações? Então acaba que o nível de sofrimento ali, eu quero apaziguar de tudo quanto é maneira, né? Eu fico imaginando, e se minhas filhas sofrerem em relacionamentos, em situações, e aquilo já é preocupante, né? Mas que são coisas e experiências necessárias. Até para a gente falar, né, de uma palavra assim bem leiga, a gente precisa criar casca. Né? Casca, a gente tem que tomar pancada para conseguir também criar uma resiliência em processo. Porque se eu também, meu costume é sempre ser servido, sempre ser atendido às minhas necessidades, eu não enfrento problemas. Eu não passo ali por situações. E até a minha visão, ela é bem curta às soluções, né? Porque quando eu não acho soluções, eu acho que realmente não existe saída. E aí a morte se torna uma saída. Se eu tenho um leque maior de escolhas, se eu tenho uma visão maior da vida, né, que possa me trazer ali escolhas, eu posso até pensar na morte, mas ela não será a minha escolha final. Porque, na verdade, eu tenho em mim, Thaís, que todo mundo já teve um pensamento de morte.
né? Quem é que não pensou, nossa senhora, mas tá difícil. Se eu morresse agora, nossa, ia ser mais fácil. Se acontecesse isso, Então, mas eu entendo que o pensamento suicida, ele não é esse pensamento, porque isso é uma rotina, é um processo, passou ali que eu quero resolver. Agora, o pensamento suicida é algo que ele martela, ele está lá sempre, ele vira uma escolha, né? Isso que eu pensei, ele não é uma escolha, ele é um momento, ele é um desabafo ali mental, e até pela fala mesmo, né? Como você colocou, se eu morresse agora, eu queria ver o que vocês iam fazer, né? Então, é um desabafo, é um compartilhar, seja ele com outras pessoas ou até mentalmente. Mas eu acredito que quando esse pensamento ele começa a ser uma rotina, nossa, se eu perdesse a vida aqui, ia ser mais fácil. Aí passa um tempinho, se eu perdesse aqui, era melhor. E aquilo vai ganhando força e proporção, né? Porque tudo é uma construção na vida. Ninguém, como o povo gosta de falar, ninguém acorda, hoje eu vou, sei lá, tirar minha vida. Não é assim, um estralo de dedos. Para a pessoa acordar com esse pensamento, ele já tem que estar vivenciando experiências mentalmente, né? Projetos ali vivenciados, toda uma forma mental há muito tempo. Até para ter coragem de realizar esse ato, porque, né? É um ato que você tem que estar ali envolvido em processos mentais há muito tempo. Tem que ser uma construção, como tudo na vida é. Né? Não é algo assim de estralar de dedo. Aleatório. Né? Por isso que a próxima pergunta que eu ia te fazer, ela é nesse sentido. Como eu romper essa construção? Porque às vezes é difícil eu detectar. Mas eu posso, né, através das observações, às vezes sentir que a pessoa está com umas falas diferentes, está com um processo ali depressivo de alguma situação. Então, e como eu posso interferir nessa construção? É no tratamento psicológico? É numa conversa? Qual o meu papel hoje de uma pessoa leiga? Eu sei que eu tenho que direcionar, muito, dependendo até do caso, de forma extrema, a profissionais, né? Psiquiatras, psicólogos, né? Profissionais aí da saúde e outros. Mas eu, como leigo, qual o meu papel? Né? O que você me fala disso? Rafa, só complementando seu raciocínio, antes de chegar até essa construção, né? É muito alto o índice de suicídios em idades em que acontecem crises, tá? E que para pessoas são crises muito difíceis de serem superadas. Por exemplo, a gente tem crises suicidas grandes em homens na idade de 18 e 22 anos, porque é um momento em que a sociedade também pressiona eles para um lugar de fazer, de atuação, e que nem sempre se sentem preparados para isso, né? E a gente tem índices altíssimos nas duas pontas, na infância e na idade, na senilidade, né? Em pessoas mais velhas também, crises diferentes. Thais, mas como é que uma criança de 6, 7 anos, ela suicida? Ela abre a janela e pula. Como é que eu sei que isso é suicídio? Porque você já explicou várias vezes, você sabe que ela sabe que não poderia fazer isso, mas ela intencionalmente abre e pula. Então, isso a gente já tem como um suicídio, assim. E aí a gente vai passando por essas crises, né? E vai fortalecendo ou fragilizando o nosso sistema de crenças também. E aí, Rafa, não sei o que acontece, né? Quando a gente chega nessa construção, né, da pessoa ir chegando ao lugar como uma finalidade, né? Primeiro, que eu tenho a impressão de que a gente está negligenciando, está negando às nossas crianças e jovens a possibilidade do sofrimento. Porque é exatamente isso que um TikTok passa, por exemplo, tá? Não o seu entrem, é legal dele. Mas é um encurtamento da vida que é assim, um editor que retira tudo que é sofrimento e dor, né? Então, eu não ensino essa criança nem por espelhamento, ela não me vê passando por dor, dificuldade, que eu não conto para ela, né? Porque desde a barriga não pode se contar
que está acontecendo alguma coisa, né? Não, a gente pode contar, precisa contar. Porque a cada momento em que a criança vê sofrimento fora ou sofrimento dentro dela, imagina como uma caixinha de ferramentas. É uma ferramenta nova que ela ganha. Então, ela vai ganhar uma chave de fenda, ela vai ganhar um martelo, ela vai ganhar ferramentas que vão ajudá-la a passarem por outros sofrimentos na vida. Então, quando ela estiver lá numa outra dificuldade, ela fala, isso aqui eu sei como fazer. É esse. Se eu suprimo, se eu tiro a ideia de sofrimento da vida desse indivíduo, ele não tem ferramenta. Ele não sabe o que é o sofrimento, nem dentro nem fora. Ele não tem ferramenta, não vai adquirir isso como, por exemplo, habilidade interpessoal, recurso adquirido em terapia. Não tem como a gente simular isso. E aí ele vai seguir sem muitas ferramentas. A tendência é que quando ele chegue um pouquinho mais adiante, ele realmente não saiba de outra coisa que não a morte, né? Ele não vai ter, ou ele vai ter 1 ou 2, aí ele tenta 1 ou 2, não deu certo, pronto. Então, esse é o recurso. Mas há uma espécie, eu tenho impressão, assim, por relatos, né, dessa parte do suicídio, que há uma espécie de um silêncio no momento em que isso acontece, né? É um estampido, assim. Todo o resto silencia e só aquela dor, ela se presentifica, assim. E é isso que guia a pessoa para o momento final, né? Eu gosto muito, tanto em colégio, faculdade que eu trabalho, a gente colocar atrás, no box do banheiro, um número do CVV, o número dos médicos que são os herbiatras, são os médicos que trabalham com adolescente, psiquiatra, psicólogo, porque a criança ou adolescente passa lá e ela não precisa ir lá no mural da escola, todo mundo vendo, ela tirando a foto, anotando o númerozinho ali, de qualquer que seja o resgate, né? Para ela também ter isso com ela. Quem está próximo é nunca, nunca negligenciar. Se a pessoa está dizendo, acredita, assim, está insuportável, né? Vamos olhar para isso juntos. E olhar com esse olhar especializado da psicologia, da psiquiatria, da medicina, que nos auxilia muito também, né? Mas principalmente da psicoterapia, que vai ajudar esse resgate e propósito de vida. Com certeza, né? Não tenha dúvida, investiga, né? É. Viu? Qualquer sentimento, qualquer fala, né? O certo é investigar, porque a gente não sabe, né, o que está passando na cabeça das pessoas. Uhum. E a gente tem esses pré-julgamentos, né? Não, tá chamando atenção. Não, porque tá passando por isso. Eu também passei, vai passar. A pessoa vai ficar bem. Mas a minha formação intelectual, moral, né, experiência da vida são totalmente diferentes. Por máximo que eu queira exemplificar e passar, né, e querer que os filhos, né, os familiares ali compartilhem das experiências, elas são únicas. Elas são únicas de cada pessoa. Então, isso é muito importante, Thaís, muito importante. Thaís, e relacionado, né, a esses eventos que são ligados à perda, né? E eu acho que, igual você colocou, que um dos temores, né, evidenciados aí para você é perder, né? É a perda. E eu acho que não é só seu, né? É meu também, a sociedade em si, ela tem medo da perda, né? Uhum. E até por isso, o outro tabu é falar de morte, né? O morrer é perder. A morte de um relacionamento, né? A morte ali do profissional, né, que entrega, toda aquela situação, né, tem ali um momento de perda. Então, e eu sei que você até nos compartilhou aí de uma experiência, né, de perda. E como foi para você vivenciar esse momento, né, essa perda e o principal, como é vivenciar isso depois, né? Como é o luto ali desse momento. Porque você sabe, como até eu já coloquei aqui em outros podcasts, eu também vivenciei através do olhar da minha esposa, né? Porque eu em si, o que eu pude imaginar também os planos, os projetos, fazer junto, né? Mas eu sei que para a mulher a dor é maior, porque a experiência é totalmente diferente da minha, que tem uma visão ali de fora do processo, que compartilha ali sonhos, projetos, né, sentimentos, mas é compartilhado. A mulher é vivenciado, né? Então é um olhar diferente, né? Então eu acho que é uma experiência válida, porque muitos passam por isso
e às vezes não são tão valorizados. E como foi para você? Ô, Rafa, eu vou chegar num ponto que vai ser da universidade, da UNB. Vou trazer isso para você, que eu acho que vai servir como um presente. Mas eu queria te dizer assim que eu acho extraordinária essa sua empatia. Eu ouvi você em um outro podcast trazendo esse lugar da perda, né, da filhinha de vocês. E ouvindo agora, para mim, entra na mesma questão que, assim, você viscerou, sabe? Você perdeu junto, assim, né? E isso, eu acredito que deve ter feito uma diferença imensa para ela e para você, né? Essa primeira perda, né, a perda gestacional, acho que a maior dificuldade que a gente tem é principalmente das pessoas começarem com falas que atravessam ou tentam negligenciar a nossa dor. Não, depois você engravida, né, depois você tem outro. Não, eu sempre vou ter essa filhotinha primeiro. Você sempre vai ter essa filhotinha primeiro, né? Mas na época em que eu perdi, eu estava atuando em uma clínica psiquiátrica, um hospital dia, que os pacientes eram psicóticos. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Os neuróticos em si, sejam os médicos, né, vinham com essa fala, ai, sinto muito, mas vai passar, depois você faz um outro neném, né, por aí vai. Os pacientes psicóticos não, eles sentaram ao meu redor no jardim e perguntavam assim, explica exatamente o que acontece, porque o paciente psicótico, ele não tem muita noção de um corpo biológico de uma mulher, assim, um homem, né? Então, saiu o sangue, assim, o que que sai junto, sabe? A parte de uma descrição física, né? Mais do que uma descrição emocional. E foi com essa perspectiva bem ingênua, bem sem malícia, que eu consegui caminhar melhor com a minha perda, assim. Ela foi uma gestação, uma perda individual, né? Eu passei por isso sozinha. Eu tenho um mecanismo de defesa que é me fechar nos momentos de maior dor, então passei meses, assim, fechada, fazendo um pouco de casa. E aí depois deu para abrir. Aí depois deu para falar, assim, dessa passagem, né? Dessa entrada e dessa saída como um processo de luto, assim. Então, acho que o primeiro momento é a gente tentar não forçar nem para um lado nem para o outro, acolher essa pessoa que está numa perda de luto. E aí a experiência que eu gostaria de dizer, assim, porque coincidentemente ontem eu estive com essa professora, a professora Isabela Machado, da UNB. Na época da pandemia, nós fizemos um grupo que era nacional e a gente atendia famílias de enlutados. Só que era assim, a pessoa, para participar do grupo, ela tinha que ter perdido 2 parentes próximos de Covid. Então, era uma mulher que perdeu o pai, o marido e o filho, entendeu? Era desse nível de dor. Então, a gente abria, nós éramos 4 terapeutas, né? Abria uma tela com quase 50 pessoas. E aí, o movimento era assim, quando um ia ficando emocionado, fechava a janelinha, depois abria. Pessoas muito simples, assim, lá do Pará, sabe, que mal conseguiam entender, mas estava ali tentando ouvir, prestar atenção. E um movimento que mais, assim, foi tocante, aí nesse dia eu tive que fechar minha telinha também, foi um processo que a gente chama de memorial, que era elas trazerem, assim, itens, sabe? Era trazer materialização da dor, ou daquela pessoa, ou daquele afeto, né? E teve uma história de uma senhorinha, assim, muito especial, que ela trouxe um perfume do marido dela. Ele vendia vidros, um serviço muito simples, assim. Mas todo dia ele passava o perfuminho. Na hora que ela falou, todo mundo sentiu o perfume dele, né? Assim, mesmo em lugares tão diferentes. Essa materialização, ela é necessária. Mas eu quero trazer também uma reflexão de que quem está ao redor não é treinado para passar em luto, sabe? Dificilmente você vai me ver assim, você chorar na minha frente ou eu chorar, pegar um papel para limpar, sabe? Porque tem que sair mesmo, assim, se emociona, traz para cá, vamos ver o que a gente faz com isso. Mas normalmente as pessoas querem estancar aquilo porque parece insuportável, e parece insuportável para ela lidar, né? Então, embora eu tenha ouvido, assim, comentários muito difíceis de serem ouvidos, ainda assim eu dei a gratificação do perdão, assim, porque eu fiquei assim, mas que recurso essa pessoa também recebeu de vida, né, para lidar com isso, assim, como que explicaram para ela que era uma perda gestacional, né, ou não explicaram, né, tudo é muito recente ainda nesse aspecto. Mas a validação, ela é importante. E uma outra fantasia, quem está ouvindo uma pessoa chorar porque perdeu alguém,
a pessoa acha que se eu deixar chorar, a pessoa não vai parar nunca de chorar, né? Assim, se começar, se eu validar, meu Deus, vai ficar 5 anos aqui chorando. Não vai. Ela vai chorar o que ela precisa chorar, depois ela naturalmente entra em outro assunto, ela naturalmente vai ter uma resposta organísmica que vai ajudar ela a ajustar, né? O máximo que você pode fazer é ali perto, assim, tá? Tô aqui junto, tenho uma coisinha para te amparar, é isso. Nós temos muita dificuldade com as dores, né? E como nós temos dificuldades com as dores, quando a gente vê alguém em um fator que nos remete à dor, né? O choro, por exemplo, né? Numa questão aí de perda, né? Ou qualquer situação negativa, a gente quer aplacar aquela situação. Não precisa chorar, você vai melhorar, né? Ele está melhor, algo assim, né? Onde é que ele esteja ou ela esteja, né? É os desígnios de Deus, né? Eu quero achar argumentos porque é como se aquilo me incomodasse. Essa é a verdade, né? A dor nos incomoda. Tanto é que tem pessoas que não gostam de estar presente na dor das pessoas. Tem pessoas que eu nem gosto de ver dor. Eu nem gosto de ver pessoas passando por dificuldades, que aquilo me dói. Realmente. Mas empatia, trabalhar a empatia é justamente isso. É doer em você. Porque se você não deixa o sentimento vir, quando que você vai exercitá-lo? É igual a academia. Eu vou na academia para exercitar os músculos, para ter saúde. Se eu não exercitar as emoções que eu quero adquirir, e ser empático é uma, né? Acolher é outra, então eu tenho que exercitar. Eu tenho que estar no meio da dor, para eu saber trabalhar, saber o que falar. E você colocou muito bem. Nós não somos treinados a isso. Nós não somos treinados a acolher pessoas no momento de dor. Uhum. Por isso que é tão importante nós termos contato com quem tem essa prática, com quem tem essa experiência, para a gente começar a adquirir processo, para a gente colocar também em prática, para a gente estudar sobre isso, né? Porque também o estudo por si só ele não vai te trazer o conhecimento necessário, total, né? Porque a prática é importante. Não adianta eu saber, não, é empatia se colocar no lugar do outro. Ok, mas o que é me colocar no lugar do outro, né? Eu me coloco no lugar do outro como eu. Não vai adiantar. Porque é o seu pensamento, é o seu jeito. O outro está sofrendo pelo jeito dele. E você nem teve essa mesma experiência. Se você se colocar no lugar do outro, numa perda gestacional, se você não viveu ela ainda, você vai falar exatamente o que não se deve falar. Não preocupa não. Logo você tem outro. Logo você tem outro. Né? Isso aí é tentar de novo. Tava no início ainda. Né? Então, eu vou falar o que não deve ser falado. Essa é a verdade. Por isso que eu vejo que o seu exemplo aí de, às vezes, olha, deixa chorar, só fica ali do lado. Não fala sabe nada. O que falar, não sabe, fala. Na dúvida, fica calado. Eu acho que é o melhor acolhimento. Né? Responda o que a pessoa te perguntar, se você souber. Né? Porque se você não souber, seja verdadeiro. Olha, é a mesma dúvida que você tem, eu também tenho. Então, seja sincero, porque eu acho que a pessoa necessita de sinceridade. Sinceridade é um acolhimento. Né? Porque ninguém quer ser enganado, ninguém quer ser iludido. E às vezes eu, me iludindo, eu falo bobagens pensando que eu vou iludir a outra pessoa. Né? Então, esse treinamento, ele não existe se eu não buscá-lo. Né? Se eu não vivenciá-lo. Isso serve até para as empresas que estão aí em busca de... Eu vejo muitas empresas falando assim que querem ser acolhedoras com os clientes, que querem fazer... Mas o que é a prática de acolhimento? Só porque você viu lá que é bonito, aí você vai falar assim, ó, a partir de amanhã nós somos uma empresa acolhedora. Como que você pega um pensamento, uma cultura, uma energia que você trabalhou há quantos anos de empresa e de repente você vira uma chave e fala, agora nós somos acolhedores. Como? Então, são transformações emocionais que não são fáceis de lidar.
Então, existe um trabalho. Uma visita, uma conversa, uma palestra não muda ninguém. Eu falo isso sempre. Falo, gente, você pode até ser tocado, mas mudado não. Você pode até pensar assim, nossa, olha, legal. Mas você passa ali meia horinha, 40 minutos, 1 hora, você já está na sua casa, você já está vivenciando outros processos, você já está na sua empresa, você já está no dia a dia, você sabe, você está sendo cobrado a entregar, você tem que cobrar os outros a entregar, então aquilo já virou pó. Essa é a verdade. A prática, ela fala-se que leva à perfeição, né? O real é que quanto mais eu praticar, melhor eu vou ser. Essa é a verdade. O perfeito ainda é muito difícil para nós, mas ser bom, realizar um bom trabalho, isso está no nosso alcance, mas ela tem que ser prática. Tem que ter a prática. E aí, nesse sentido, Rafa, tanto o luto quanto o processo na empresa de acolhimento, caminhando numa ideia de Gestalt, de um fechamento de ciclo, a mesma energia, empenho e dedicação que a gente coloca no começo, a gente precisa colocar no final. Ou então fica essa ponta em aberto. Então, você é acolhedora, mas aí o cliente vai embora e eu não dou nenhum feedback, eu não ajusto essa ponta final. Ou abro um curso de liderança, mas não fecha ali, né? Então, início, meio e fim, assim como início, meio e fim da vida. Quantas vezes uma pessoa vai falar sobre essa morte numa sessão de terapia? Eu não sei, ela pode falar o quanto ela quiser, assim. Ela é que vai sentir o momento que a energia esgotar, mas vai precisar falar muitas vezes. Exatamente. Excelente nossa conversa. E eu queria te fazer uma pergunta. Você se acha ou se considera uma inspiração para outras pessoas? Não, não me acho nada. Não me acho nada, não. Mas eu considero que eu preciso ter um nível de inspiração, porque principalmente no lugar de professora, sabe, Rafa? Eu acho que é mais do que uma honra, inclusive. É uma necessidade de devolver aquilo que eu recebi e que eu recebi de mão de grandes mestres, assim. Então, se for que seja por essa área do conhecimento ou da vivência, eu não me acho nada, galera, mas assim, ó, se vocês acharem alguma coisa nessa conversa que fez sentido ou que fez uma boa companhia, já tá valendo. Muito bom, com certeza faz sentido, viu, Thaís? Com certeza. E eu queria te fazer uma última pergunta. Vamos imaginar que hoje é o seu último dia. E a sua despedida será uma mensagem que vai poder ser lida por qualquer pessoa. O que você gostaria de deixar nessa mensagem? Uma mensagem inspiradora, né? Uma mensagem que você gostaria. Se ela vai inspirar, depende de quem lê, né? Depende do sentimento. Mas o seu sentimento, né? Olha, ela vai parecer meio lugar comum, mas é a que mais me faz sentido agora, Rafa. É uma frase atribuída a Jung, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, eu acho que essa eu deixaria, assim. Excelente, Thaís. Com certeza, você nos tocou aí nesse bate-papo. Agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com você, de reencontrarmos, né? Num momento assim feliz, que é de um bate-papo, que é de troca de conhecimentos, né? Agradeço imensamente você ter aceitado esse convite. E gostaria que, se você quisesse falar mais alguma coisa, né, comentar algum outro assunto, esteja à vontade. Olha, Rafa, eu na verdade quero agradecer, né? Quero agradecer muito, assim, agradecer a essa oportunidade, né? Quem está ouvindo e vendo, mas agradecer principalmente a você, assim, essa honra e a chance da gente se encontrar mais de 10 anos depois, né? Ah, eu queria contar uma historinha, senão eu vou chegar lá em Brasília e vou ficar lembrando disso. Há 10 anos ou mais do que isso, aí vocês lembram assim, que hoje a gente tem propaganda no cinema. Mas naquela época, 10 anos, não tinha. A gente tinha 1, 2, 3 trailer e começava o filme.
Rafael apareceu com uma coisa extraordinária. Eu vou colocar uma propaganda no trailer de cinema. Rafael, propaganda de quê? Do cemitério. Eu falei, nossa, meu amigo surtou, assim, ó. Não sei o que vai ser isso. Mas a ideia foi tão extraordinária quanto vanguardista, né? E é de vanguarda ainda hoje, essa ideia. E por isso, né, também por essa hoje que você me traz, eu quero te dizer que acredito muito nas ideias vanguardistas que você vem providenciando aí num serviço humanitário para a gente. Conte comigo, tá? O que eu puder fazer, eu estou aqui com você para a gente poder seguir esse caminho também, tá? Então, parabéns mais uma vez e obrigada pela oportunidade. Muito obrigado, Thaís. Obrigado por relembrar aí os primórdios. Realmente foi um momento aí, não vou colocar tanto revolucionário, mas diferente, né? Que muitos aí ficaram com medos, né? De como seria, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foi sucesso. Como está sendo sucesso, né? Trazer convidados aqui, né? Compartilhar do conhecimento. Então, um grande abraço para todos vocês que nos assistem, nos escutam. Dê o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas, para que possamos sempre espalhar bastante conhecimento e desenvolver assim a nossa arte do pensar. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até. 1h36.